Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Nosso convidado, nós vamos conhecer depois desse vídeo. Tudo começou com uma notícia de jornal onde o vereador Vanderlan Vasconcelos, do PSB, denunciava os colegas de receberem aumentos ilegais. A denúncia se transformou em processo e a Justiça condenou os vereadores a devolverem metade dos salários recebidos em 1989 e no ano passado. O julgamento que aconteceu nesta sessão lotou as galerias da Câmara. Quem não pôde entrar, acompanhou do lado de fora. A sessão que julgou o vereador Vanderlan Vasconcelos foi a mais longa da história da Câmara de Vereadores aqui de Esteio. Durou 14 horas. E à 1h30 desta madrugada, em votação secreta, por 13 votos a 6, os vereadores cassaram o mandato de Vanderlan Vasconcelos. Eu vou preparar um mandado de segurança e vou buscar a guarida do judiciário, que tenho certeza não vai me deixar desamparado. Não é assim que se faz política. Que concedeu liminar ao mandado de segurança impetrado pelo vereador Vanderlan Vasconcelos foi cassado depois que denunciou aumentos irregulares nos salários dos vereadores. O vereador Vanderlan Vasconcelos soube da decisão da Justiça por telefone. Logo em seguida foi ao fórum ver a liminar que devolveu a ele o cargo de vereador. Nela, o juiz argumenta que não houve motivos para a cassação de mandato. Independente de comunicado oficial, o vereador Vanderlan Vasconcelos tomou posse, pelo menos no gabinete dele, e depois no plenário. Aqui ele esteve pela última vez há 15 dias, quando os vereadores cassaram o mandato dele, depois de ter denunciado publicamente irregularidades nos aumentos dos salários dos vereadores. O vereador Vanderlan Vasconcelos não conseguiu conter a emoção. Pois é, Vanderlan Carvalho de Vasconcelos, o VCV, meu amigo, nos conhecemos no tempo que ele era coordenador do Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, aqui no Rio Grande do Sul. Se tornou um grande amigo, grande parceiro na área de tecnologia da informação e comunicação aqui no Rio Grande do Sul. Ele fez uma diferença muito grande para as empresas, para as universidades, para os pesquisadores aqui no Rio Grande do Sul. O Vanderlan foi ex-prefeito de Esteio, ex-vereador de Esteio, ex-deputado estadual, tudo pelo PSB, foi também coordenador, superintendente dos portos e hidrovias aqui no Rio Grande do Sul, o antigo DEPREC, né? Assumisse ali, desse uma limpada no porto, tirando aquelas carcaças que tinham lá pelo porto. E tanta outra coisa. Na SEASA também, tivesse um bom período agora na SEASA, ultimamente tivesse uma atuação muito forte ali na SEASA, aqui, fica ali do lado da Freeway. Do lado da Freeway ali a SEASA, né, que cuida do abastecimento, né, de hortifruti, principalmente, né, hortifruti grangeiros, para a região da Grande Porto Alegre. Vanderlan e aí, tia, vamos contar um pouquinho dessa história. Ricardo, tu é um criador de casa, né, tia? Conta pra mim, o que tu aprontou quando tu era vereador? O que tu conseguiu ser cassado e depois a justiça te devolveu o teu mandato? Conta essa história aí, Vanderlan. Orlandini, na verdade, eu sou um filho da ditadura, né? Na minha época de juventude, não se tinha acesso à informação como as coisas são hoje. Né, numa luta diária, né, num trabalho constante, consegui pagar uma faculdade, né, onde me formei em Direito, e depois desse curso fiz pós-graduação em Direito Político, que lá sim me contaram a história do Brasil. Saí tão pé da cara, não é? Que eu saí de lá com dois pensamentos. Ou saía arrasando com os políticos, ou tentaria entrar dentro do sistema e manter a cabeça do lado de fora para não viciar,
Porque o convite à corrupção, ao corporativismo, ele é muito intenso, né? E nessa situação eu fundei o PSB em Esteio, né? E me candidatei a concorrer a vereadora da minha cidade, lá em Esteio, em 1988. E não deu outra. E logo em seguida tu já aprontasse. Me elegi vereador e comecei a notar, não é, que o que se falava dentro da Câmara não eram as promessas que se fazia fora na campanha política. E também notei que o povo não ia assistir às sessões da Câmara, né? E comecei a notar, formado em Direito, alguns erros na legislação que estavam equivocados tanto com a Constituição Federal quanto com a Constituição do Estado, que eu não podia dar guarida para aquilo e não deu outro caminho. Comecei a questionar. Foi aí que os vereadores da época se auto-aumentaram. Eu avisei, pedi para não aumentarem, votei contra, não é? Avisei eles, questionamos os poderes constituídos, né? E não havendo essa vontade de retroagir, eu comecei a devolver, porque eu não ia receber. E comecei a devolver todo mês. Todo mês a diferença tu devolver. Devolvia. E o Ministério Público entrou com uma ação e condenou todos os vereadores a devolver metade do salário de 89 e metade do salário de 1990. E o que aconteceu? Foi muito difícil, né? Eu fui dar uma entrevista num jornal da cidade e explicando que as pessoas não é do trato de todo dia, as pessoas não conseguem compreender como essas coisas funcionam. E a certa altura do papo, para explicar, para popularizar, para esmiuçar, para a pessoa entender, eu disse, olha, o que eles estão fazendo é a mesma coisa se estivesse roubando dinheiro do povo. No outro dia, o jornal mancheteou. Vanderlan denuncia, abre aspas, vereadores estão roubando dinheiro do povo. Eu não tinha falado a palavra vereadores. Aí começou meu calvário, né? Fiquei 3 meses sendo processado por eles e acabei sendo cassado por eles. Coisa que a justiça, no prazo de 17 dias, reverteu e me botou de volta para dentro da Câmara de Vereadores, né? Mas são marcas da vida da gente que ficam. Eu também, nessa oportunidade, e aí foi quando os vereadores, 88 saiu a Constituição Federal, 89 saiu a Constituição do Estado, em 90 todos os vereadores do Brasil fizeram as leis orgânicas. Uhum. E ali eu inovei também. Ali, com base na Constituição Federal, nós propusemos a redução do número de vereadores. Mas tu é um criador de casa, né? Não sou. Tirando o cargo dos caras. Não sou. Na verdade, o sonho da gente é fazer com que sobre recursos para atender a população. Onde é que vai tirar mais dinheiro para atender as pessoas na saúde, na educação, na segurança? Aumentando os impostos? Quando ninguém mais aguenta essa carga tributária que está aí? O país está caro demais. E como é que tu vai reverter? Eu, na minha visão, né, política, desde o comecinho, comecei a reduzir o gasto do povo com os poderes constituídos. Foi isso, foi essa a única intenção. Não é nada contra ninguém, pessoal ou partidário, não. É fazer com que sobre dinheiro para o executivo aplicar em benefício das pessoas. Saúde, educação e segurança. Mas é o básico. É o básico da coisa. A infraestrutura, muita gente... Outro dia eu estava vendo um documentário sobre a infraestrutura básica do município, fosse prefeito, a questão da água e do esgoto. Sem dúvida. Isso se enterra, as pessoas não veem, mas isso é saúde. É saúde. Se tu não tem a água potável, não tem o esgoto e o saneamento desse esgoto, e o tratamento desse esgoto, tu está destruindo o meio ambiente. Sem dúvida. E criando mais doenças, mais problemas. Sai mais caro hospitais do que saneamento básico. É verdade, mas como convencer as pessoas a entenderem essa realidade? A região metropolitana, em especial o Vale dos Sinos, está com um projeto, não é? A Corsan, de tratamento de esgoto cloacal. Uhum. Só que montar toda essa rede de busca desses excrementos para botar dentro de uma rede, né, que adeque esse jogar fora para dentro do Rio dos Sinos, que é um dos rios mais poluídos da nossa região, né? Talvez só perca para o Rio Gravataí, mas é isso que tu falou, é necessário
que haja esse investimento e adequação às pessoas querendo botar o seu resíduo de esgoto cloacal para dentro dessa rede. E é claro que vai sair mais caro. Nós vamos pagar por isso também, mas isso é pagar aquilo que tu disse, é pagar a qualidade de vida para as pessoas. Nós temos em Porto Alegre o PISA, que foi feito, acho que está quase completo, nós temos uma grande parte do tratamento do esgoto tratado aqui em Porto Alegre, não é mais jogado in natura na Bacia do Guaíba. Nós temos outra coisa, uma iniciativa da SafeWeb, uma empresa privada, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, que é a barreira que fizeram ali na saída. Interessante de ver ali o Riacho Piranga, ali uma ecobarreira, que são, em 2 anos, 400 toneladas. É uma loucura. Tá? E todo dia é um monte de sujeira. E isso que está pegando só o da superfície. Agora a SafeWeb está montando um projeto com estudantes, eles estão fazendo um pegador, se pode dizer o nome, que vai pegar lá embaixo. Lá vai segurar também e puxar o que passa por baixo. Porque o que estava flutuando fica na barreira das boias ali. É um monte, e as pessoas têm que entender que isso é importante. Mas Vanderlan passasse meteoricamente arrasando na Câmara Municipal de Esteio e acabasse prefeito. Como é que foi essa história de prefeito? Pois bem, depois consegui reduzir o número de vereadores, né? Que eu tinha que fazer de vereador, fiz. Não tem mais que estar reinventando. Não é emprego, não é? Concorri direto para prefeito. A primeira vez, perdi. Mas na segunda, ganhei. Mas ganhei não é aquelas vaidades de se ganhar, né? Ganhei um baita do pepino, né? Porque tu imaginar assim, de pegar uma prefeitura, né? Com 2.100 funcionários, com 3 meses de salário de atraso, uma completa, né, desorganização administrativa, o único hospital da cidade fechado e uma dívida, né, referente a 1 ano e meio de arrecadação. Meu irmão, foi muito difícil. Nesta mesma linha, volto para o início do aprendizado, né? Tu te impões sacrifícios para tentar chamar a atenção, primeiro, do quadro dos servidores e, segundo, da população, que não é preciso ganhar um salário tão alto. E nessa posição, Esteio tinha dado de aumento para os vereadores e para o prefeito, na minha época, que eu assumi, 67% de aumento para o salário. Pô, mas não existia a inflação do jeito claro que existia. Era. Não para tanto. Antes, não para tanto. Mas, Orlandini, era abuso. Como que tu vai mandar nas pessoas se só tu tá bem e o resto não está recebendo salário? E com uma dívida enorme ainda, e com a dívida enorme, aumentando o salário em 60%. Não tem como. Eu devolvi salário, esse aumento de salário, durante 4 anos e 8 meses. Acumulou 550 salários mínimos, o que equivale hoje a 550 mil reais foram devolvidos aos cofres públicos, né? E estão em todas as obras que a prefeitura realizou naquele período. Várias pequenas obras que podem ter feito a diferença para muita gente na cidade. Eu não tenho dúvida. O mais importante disso é tentar, e acabamos conseguindo vencer, porque como é que tu sente que houve aprovação do teu governo? Tu te candidata à reeleição e tu te reelege. Tu te candidata à sucessão e tu elege. Isso quer dizer que o povo está gostando do trabalho que foi realizado. Né? E isso aí, para mim, é básico de se fazer. Assim como também nunca, nem na Câmara, nem na Prefeitura, eu recebi diárias. Né? Mais outra. Criando outro precedente, os caras não devem gostar muito de ti. Ô Vanderlan, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos, vamos contar um pouquinho mais dessa história. A tua relação, se pode dizer assim, que nem aquela música entre tapas e beijos com a classe política, de um cara que sempre foi batalhador nesse sentido, de usar os recursos públicos da maneira mais correta e salário, remuneração de vereadores, de secretários, de prefeito e governadores tem que ser dentro de uma realidade de cada município, de cada estado. Já voltamos. Tá bem.
A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Voltamos com o programa ricardoorlandini.net. Estamos conversando com ex-prefeito, ex-vereador, ex-deputado, ex-superintendente de Portos e Hidrovias, ex-diretor também da SEASA, Vanderlan Vasconcelos. Nós tivemos agora a greve dos caminhões, dos caminhoneiros. Eu acho melhor que foi greve dos caminhões mesmo, que foi a grande greve dos empresários, né? Eu acho que muitos caminhoneiros foram até vítimas do que aconteceu. Mas tudo bem, isso é uma coisa que a história vai dizer, a justiça está tentando apurar, a Polícia Federal. Isso um dia nós vamos saber. O fato é o seguinte, hidrovia. Quando meu avô tinha negócios, descia do Vale do Taquari, tá? Tudo vinha por barco. Saía daqui, a mercadoria ia lá para Rio Grande, subia para o Rio de Janeiro, tudo por barco e navio. Nós, no Rio Grande do Sul e no Brasil, não sabemos usar a hidrovia como não sabemos usar a ferrovia. Nós destruímos com as ferrovias. Nós temos um modal rodoviário perverso, porque carga de longa distância tem que ser trem ou navio em qualquer país civilizado do mundo. Eu vi caminhões em cima de trens. Quando não era container, era caminhão em cima de trem fora do Brasil. E daí o caminhão chegava lá na estação de trem e pegava e fazia o que eles chamam a última milha, o último trecho. Era feito com caminhões que não precisavam ser tão grandes, que não destruíam tanto as rodovias. Vê os Estados Unidos, que é um país rodoviário que tem intensa navegação interna. Tu deves conhecer isso. E intensas ferrovias, até hoje. Tá? Tu transporta de avião, que tem que ser de avião, carga rápida. Carga curta, vai de caminhão ou caminhão pequeno, furgão. E as cargas longas, trem e hidrovia. Tu chega ali no DEPREC, que mudou de nome, né? SPH. Superintendência de Portos e Hidrovias. E aí, tia, o que tu aprontou lá, além de ser um dos responsáveis por termos o catamarã que liga Porto Alegre a Guaíba? Tudo para mim acontece como uma bênção, né? Eu tive uma oportunidade única de trabalhar 1 ano, 1 mês e 27 dias nos Portos e Hidrovias aqui do Rio Grande do Sul. Como é que é? 1 ano, 1 mês e 27 dias. E aí fui exonerado. Mas tudo isso é um descobrir e é uma obrigação de se popularizar para as pessoas que estão do outro lado do vídeo saberem dessa realidade. O Rio Grande do Sul tem 930 quilômetros de hidrovia. Pronta. Navegáveis, prontas. Em alguns trechos curtos, precisaria fazer uma manutenção de dragagem para se manter o calado. O que é o calado? A profundidade para o navio, o casco do navio não bater no fundo, não é? E poder carregar a sua carga máxima. Mas vamos de resumo. Me deparei com os portos e hidrovias, tiramos todos os estacionamentos irregulares ali, tinha 635 carros que estacionavam ali dentro da área do porto. De graça, entrava ali. De graça? Eles pagavam a gurizada que cuidava dos carros. Sim, mas ali tu furtavam, roubavam e o povo indenizava através dos portos e hidrovias. Né? Entrava com uma ação contra o porto. Contra o porto, e o porto pagava de volta. Né? E a população, vamos dizer assim, o Tribunal de Contas já vinha apontando isso há mais de 10 anos. Eu cheguei, a uma auditora, no mesmo dia que eu cheguei, chegou e disse assim para mim: Vanderlan, eu vou te multar, eu vou fazer 635 carros vezes o valor mensal de uma garagem. Isso não vai acontecer, a senhora não vai me multar. O que eu preciso fazer? Não pode ter estacionamento. Porto não é para estacionar carro, é área de fronteira. Se eu vou tirar os carros daqui. E não deu outra. Fechei os portos. Foi o primeiro caso que tu criaste ali no porto. Foi. Tiramos todo o estacionamento irregular. Depois da tua explicação, que depois foi acolhida pela maioria dos veículos de comunicação, os formadores de opinião, entenderam
que o porto estava pagando. Roubava o seu carro dentro do porto, não era contra o seguro que tu entrava contra o porto para cobrar isso do aí. porto. Eu estou dentro do porto. É isso aí. E esses vícios têm que ser trabalhados. Por outro lado, tinha também os entulhos náuticos na beira do Guaíba. Conseguimos abandonava os navios lá, ficavam os verdadeiros entulhos náuticos, né? E que nós conseguimos tirar no tempo que tive ali. E a outra grande coisa, para não pensar nas outras, nós tiramos dali também, botamos o catamarã a navegar. Que foi uma celeuma danada, mas como é que tu vai botar um barco para navegar numa rota, não é? Sem tu conhecer o fundo? Vamos arriscar a morrer as pessoas para depois dizer assim, foi ele que não cuidou? Não, eu cuidei direitinho. Tem que fazer uma sondagem, tem que ter um lugar para parar seguro. Né? E isso foi o que aconteceu. Né? Nos precavemos de todas essas seguranças para poder enquadrar. Outra foi regularizar toda a orla nossa aqui do porto. Né? E outra foi divulgar como funcionam isso, como faz para... Bom, tanto que, vamos dizer assim, vamos antecipar um pouquinho depois, eu levei ao governador Sartori a realidade do porto, que o povo do Rio Grande do Sul gastava 30 milhões de reais com a SPH somente para pagar a folha de pagamento. Não tinha dinheiro para dragar, não tinha dinheiro para colocar as boias, para sinalizar. Nada disso tinha. Mas tinha que ter 30 milhões para pagar a folha. E aí conseguimos, né? Esse foi o espaço. Eu só fui um mês deputado, mas foi o tempo que eu consegui fazer para que se passasse a SPH para a responsabilidade do Porto de Rio Grande. Porque lá é que está o lucro. E aí o governo do estado para de botar dinheiro em cima, que se paralisou, tu disse bem, parou o trem que vinha para o porto, não é? Parou a navegação e agora com a duplicação da ponte do Guaíba, é muito legal esse espaço que tu me dá, porque eu briguei muito com isso, que nós fechamos as portas de acesso até rodoviário. Eu falo de grandes equipamentos, de grandes máquinas que não vão conseguir passar por debaixo da ponte para serem embarcadas aqui, dentro do porto de Porto Alegre. Isso são os absurdos que acontecem na nossa vida. Só navios pequenos vão passar por baixo da ponte, a atual ponte do Guaíba, a travessia atual e a outra travessia. Mas para acessar... Porque não tem como chegar, né? Mas para acessar, tipo, vem lá da antiga Coenza de Canoas, tu não consegue mais chegar com os transformadores no porto depois que a ponte estiver pronta. Porque não existe abertura suficiente para passar com o caminhão. E aí, só para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, é tão importante lutar pela hidrovia, não é? Que se nós colocarmos aqui uma barcaça, aqui no Porto de Porto Alegre, leva o equivalente a 200 caminhões para o Porto de Rio Grande. Ora, já pensou na economia de combustível? De vidas, né? De vidas, acidentes, né? De acidentes, de poluição, né? De manutenção, do custo de pedágios que tem. Olha, nós temos uma riqueza dada por Deus aqui e nós não conseguimos unir a população em troca de botar isso em voga, sabe? De fazer isso pauta do nosso dia a dia e fazermos uma discussão decente, porque tu falou, Orlandini, o mundo navega. 95% do transporte do mundo é feito por navio. Nós poderíamos botar aqui em Porto Alegre, na frente da rodoviária, que era o meu sonho, não é? Botar os navios de passageiros a chegar ali, conhecer nosso Porto Alegre, conhecer a nossa realidade, sem cruzar de Rio Grande para cá de ônibus, tu largaria as pessoas aqui. E até na região da Grande Porto Alegre, alguns catamarãs da vida poderiam estar fazendo... Mas né, era transporte de passageiros, um transporte muito mais seguro, que não tem o risco e não congestiona a nossa BR, que não tem para onde aumentar. Né? A logística toda pode ser feita pelo Rio, com pequenas modificações, numa ponte férrea que tem no Rio dos Sinos, tu consegue fazer com toda a indústria da região do Vale dos Sinos, consiga transportar pelo Rio dos Sinos. Já tem um calado natural, a profundidade de 7 metros de profundidade. A greve dos caminhoneiros, ou dos caminhões, ou dos empresários dos caminhões, puxou, deu uma sacudida no brasileiro. Sem dúvida. Olha, gente, nós temos que mudar. Largar
este modal rodoviário e voltar a investir em portos e trens, porque esta é a saída para as grandes cargas, mais seguro, melhor para todo mundo e muito, mas muito, infinitamente mais barato. Vanderlan Vasconcelos, quem quiser falar contigo, tu tem um e-mail e tu tem um sítio na internet, né? Eu tenho. Eu tenho um blog. E tu tem um Facebook também, né? Tenho também. Tem Facebook, Vanderlan Vasconcelos, tenho uma fanpage e tem um blog onde eu tenho registrado toda a minha vida pública, mês a mês que eu fiz de vereador, mês a mês que eu fiz de prefeito, dia a dia o que eu fiz na FINEP, dia a dia que eu fiz nos portos e hidrovias, de hora em hora o que eu fiz dentro da SEASA, né? E todas as repercussões de televisão, em mais de 260 reportagens de televisão, estão dentro do meu blog. Nós estamos botando aí o www.vcvesteio.blogspot.com.br e a fanpage, o Vanderlan Vasconcelos, no Facebook. É isso aí. Vanderlan, obrigado por ter participado do nosso programa. Tá? E espero que a gente se veja breve aí. Continua nessa luta sobre a infraestrutura portuária, de trem, hidroferroviária, que é tão importante para o Brasil no momento que a gente está numa reflexão sobre essa prisão que a gente tem no modelo rodoviário. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Orlandina? Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch-schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo e será um prazer atender os novos amigos e clientes.